Olá, alunos de probabilidade estatística. Eu decidi fazer a nossa última aula aqui diretamente da Grécia, berço da ciência, né, da filosofia e também da espiritualidade, porque no mundo antigo a ciência, a religião e a filosofia andavam juntos. E uma verdade científica era muitas vezes carregada de conteúdo filosófico e religioso. Essa união entre esses três eixos só começou a ser quebrado na Renascença, com a separação, né, da ciência e da filosofia da religião. Depois que a filosofia e a ciência conseguiram a sua independência da religião, ou seja, passaram a ter um, um desenvolvimento próprio, embora muitos cientistas e muitos filósofos continuassem tendo algum tipo de fé, a discussão sobre a verdade científica foi se tornando mais crítica, porque já no meados do século XIX e no século XX, a ciência também se libertou da filosofia. Não queria ser confundida mais como filosofia. E aí a definição do que seria uma verdade científica passou a ser mais crítica, porque não tinha mais o respaldo dessa ou daquela filosofia ou dessa ou daquela religião. Então, um filósofo alemão chamado Karl Popper enunciou um princípio relativamente simples, mas que, de certa maneira, clareou e norteou o que passava a ser uma proposição científica. Então, a proposição científica, segundo ele, é uma proposição que pode ser testada, pode ser verificada. Se a proposição não é passível de teste, de verificação, então ela não é científica. Então, se eu tenho uma afirmação do tipo, se eu tenho fé, eu posso andar sobre a água, essa não é uma afirmação científica, porque ela não pode ser testada. Mesmo quando eu não consigo flutuar, né, eu não posso dizer que a proposição falhou, porque eu posso sempre argumentar que eu não tenho fé. Então, proposições de natureza subjetiva em geral não são científicas. Já quando eu digo que um corpo de menor densidade que um líquido flutua sobre esse líquido, é uma afirmação passível de teste. Porque eu posso medir a densidade do corpo, posso medir a densidade do líquido e verificar se flutua. E assim tem sido a dinâmica da ciência. Aquilo que você consegue testar, aquilo que você consegue provar, é verdade até o momento que um novo experimento, um novo evento, uma nova colocação até de ordem lógica, né, consiga pôr por terra aquela convicção. Isso acontece até na matemática, né, que não é uma ciência experimental, né, mas com um contra-exemplo, um encadeamento de proposições justificadas pela lógica podem, como tem, né, renovado, redimensionado, né, a própria matemática.
A metodologia de teste de hipóteses, ela segue esses princípios, claro, focada nos conceitos de estatística. Então você tem uma hipótese corrente, que também é chamada de hipótese nula, que vai ser testada. Por algum motivo, você suspeita que ela talvez não seja mais verdadeira. Então você constrói uma hipótese alternativa. Por exemplo, a hipótese corrente pode ser: a renda média do brasileiro é de R$ 1.000. E a hipótese alternativa: essa renda média aumentou. E é claro que você vai, quando vai fazer a avaliação dessas hipóteses, você vai usar as ferramentas, né, da estatística. Então, você vai obter uma amostra da sua população e vai levantar a renda dos indivíduos dessa amostra e achar uma média amostral. Se essa média amostral estiver muito acima da renda média corrente, né, da hipótese nula, você poderá negar a hipótese nula e dizer que a renda aumentou. Se ela estiver acima ou até mesmo um pouco abaixo, você pode negar que a hipótese tenha mudado, né? Que a hipótese nula tenha mudado. Aí vem a pergunta: mas o que é muito acima, o que é pouco acima ou pouco abaixo? Você precisa de uma régua. Essa régua também vai ser dada pela metodologia estatística. Você vai estabelecer um nível de confiança, né, para o seu teste, ou um nível de significância, né, que é o complemento. O nível de confiança é a probabilidade do seu teste estar certo, o nível de significância é a probabilidade dele estar errado. E o que significa estar errado? Você tem dois tipos de acertos quando você trabalha com a metodologia de teste de hipótese, e dois tipos de erro. Os dois tipos de acerto é você dizer que a sua hipótese nula é verdadeira e ela de fato é verdadeira. Outro tipo de acerto é você dizer que a sua hipótese nula é falsa e ela de fato é falsa. E quais são os dois tipos de erro? É você dizer que a hipótese nula é verdadeira e ela for falsa. Ou o contrário, você dizer que ela é falsa e ela for verdadeira. Então você tem, né, usando até uma terminologia conhecida aí da área de saúde, o falso positivo e o falso negativo, né? Então você pode dizer que uma pessoa está doente e ela não está doente, ela está sã. Ou o contrário, você pode dizer que a pessoa está sã e na verdade ela está doente, né? O falso negativo, que é muito mais, que pode ter uma consequência muito maior do que, né, o falso positivo. O falso positivo, a consequência pode ser um susto. Já o falso negativo pode ser um agravamento do quadro da pessoa até a morte, como a gente tem visto aí em alguns casos de dengue. Portanto, não são simétricos. E quando você formula o teste de hipóteses, você formula de maneira que se penalize mais o falso positivo, né? Perdão, o falso negativo, pensando em termos de doenças, né? Então você sempre procura colocar, tentar cercar aquela situação que vai ter uma consequência mais negativa. A régua, né, como a gente estava falando há pouco, ela é baseada no nível de confiança, no tamanho da amostra e na tolerância que você estabelece, né, para o seu erro. Então nós temos no texto, né, o exemplo 10.1,
onde está se falando aqui de uma indústria de empacotamento e você quer verificar como hipótese alternativa que a máquina que está fazendo o empacotamento de um determinado produto, pode ser alimento, pode ser remédio, pode ser o que for, está desregulada. Então a hipótese nula é que a máquina está regulada, então que os pacotes que são produzidos por essa máquina pesam 500 gramas, e a hipótese alternativa é que a máquina está desregulada. Você estabelece um nível de significância de 1%, que é a chance do erro. A média amostral encontrada por uma amostra com 16 pacotes foi de 492, e você tem a informação da variância da população, que é 400. Pelo conhecimento teórico, né, teorema central do limite, a gente sabe que a distribuição amostral da média segue uma normal. Com base, então, nas informações que a gente tem sobre as distribuições normais, o nível de significância de 1% vai ser distribuído em 0,5% à direita, 0,5% à esquerda, e é que vai compor aquilo que a gente chama região crítica. Então, se a estatística corresponder a essa região, né, do extremo das caudas, significa que o valor observado foi muito atípico para H0 ser verdade. E aí você vai negar a hipótese. Se a estatística cair fora dessa região crítica, ou seja, mais distante das caudas, mais perto do centro da distribuição, então você mantém o H0, você continua aceitando o H0. Um outro teste muita aplicação que a gente usa é o teste de independência. Como vocês já perceberam, a independência é um tema recorrente nesse curso, né? E não podia deixar de faltar no último capítulo. Para fazer o teste de independência, a gente trabalha, nesse caso, com variáveis qualitativas, ou seja, cujos valores são categorias, e a gente quer avaliar se essas variáveis são independentes ou se elas são dependentes. Isso pode ser muito importante num estudo para desenvolver um medicamento, e aí você quer medir a efetividade desse medicamento com a redução de algum sintoma, ou uma dieta que você está desenvolvendo, você quer ver o efeito dessa dieta num determinado sintoma, peso, colesterol, etc. Então os testes de independência são muito comuns no desenvolvimento de produtos, né, farmacêuticos, dietéticos e assim por diante. No caso, aí vai entrar uma nova distribuição, que é a distribuição do Q quadrado, porque as estatísticas agora já não vão seguir a distribuição amostral, né, das estatísticas, não vai seguir mais uma normal, vai seguir uma outra distribuição, que é a distribuição do Q quadrado. Então vocês têm um exemplo de independência, que está aqui na exemplo 10.5, onde as duas variáveis, uma variável expressa o nível de confiança em relação ao sistema bancário, e ao mesmo tempo uma outra variável que leva em conta a posição em relação ao governo. Então a pessoa pode ser governista, oposicionista, indiferente, e em relação também ao sistema bancário pode confiar, não confiar ou ser indiferente.
Então, esse é um exemplo de um teste de hipótese, onde a hipótese é nula e os atributos são independentes, e a hipótese alternativa, os atributos são dependentes. O procedimento nesse tipo de teste pode seguir as mesmas linhas, né, você vai definir uma estatística, que é a estatística do Q quadrado, que é baseada no quadrado das diferenças entre as frequências observadas e as frequências esperadas. Você vai estabelecer um nível de confiança, vai construir uma região crítica e vai verificar se a estatística cai nessa região crítica ou não. Entretanto, há um aperfeiçoamento, né, dos testes clássicos, que foi a introdução do conceito do valor P, né, o p-value. Esse valor é a probabilidade de se obter uma estatística igual ou maior que o resultado observado, supondo-se que a H0 é verdadeira. Obviamente, se o valor P for menor que a significância que você está disposto a aceitar, a hipótese é rejeitada. Se for maior, é aceita. Essa metodologia é mais direta, é mais simples, porque você já tem a sua avaliação diretamente, sem precisar construir a região crítica. No Excel, o que está implementado, né, o teste para independência que está implementado, ele já está implementado com esse conceito do valor P. Quando vocês forem assistir o vídeo que eu preparei sobre isso, vocês vão verificar esse fato. Além dos testes, né, com média e de independência, você tem uma série de outros testes que você pode fazer com qualquer estimativa relativa a um parâmetro dado. Também um aperfeiçoamento é você trabalhar sem conhecimento do desvio padrão da população, né? Assim como a gente já havia comentado no caso dos intervalos de confiança, né? Você também pode fazer testes para outros coeficientes, por exemplo, o coeficiente de inclinação, da reta de regressão, enfim, você pode fazer teste para qualquer parâmetro de população, né? Eu lembro que aqui a gente está falando só de inferência paramétrica, a gente não está falando de inferência não paramétrica, nem está falando de inferência bayesiana, que trabalha com outras categorias. Bom, essencialmente é isso que eu queria passar para vocês em relação a teste de hipótese, e agradeço a atenção que vocês tiveram durante o curso e espero que ele seja um degrau, né, em direção a um maior conhecimento da estatística, que cada vez está mais presente, né, nas ciências da saúde, nas ciências econômicas, na engenharia, enfim, na psicologia. A estatística está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Muito obrigado e sucesso na vida profissional de vocês.